Então vamos começar, sem mais demoras, e queria dar-vos as boas-vindas ao webinar sobre inteligência artificial, o futuro é agora. Gostava de partilhar rapidamente que hoje, dia 1 de outubro, o IPQ dá início às celebrações do Dia Mundial da Normalização, que, como sabem, se celebra a 14 de outubro anualmente e este ano homenageia o ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestruturas. Estejam, portanto, atentos, porque ao longo do mês de outubro vamos ter muitas iniciativas, eventos, webinars, depoimentos, a começar pelo nosso secretário de Estado da Economia. Portanto, vai ser um mês rico em acontecimentos e de enorme diversidade temática, como aliás é característico da normalização, que abrange uma diversidade temática e que abrange todos os setores da atividade, da sociedade, da economia, não fosse a normalização a ferramenta de suporte ao desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Um agradecimento muito especial às magníficas oradoras que hoje temos, a doutora Wanda França, da AMA, e a doutora Isabel Caetano, presidente da Comissão Técnica 223, Inteligência Artificial. Falando agora muito pouquinho, mas resumidamente fazendo aqui a apresentação do nosso webinar, como sabem, a inteligência artificial é vista como uma ferramenta estratégica para impulsionar a inovação, melhorar a eficiência operacional e reforçar a competitividade, e nesse sentido a Comissão Europeia, ciente dessa importância, implementou recentemente o AI Act, o Ato de Inteligência Artificial, que é uma clara demonstração do compromisso da Europa em garantir que o desenvolvimento e a utilização desta tecnologia seguem princípios éticos, respeitando os direitos humanos, a privacidade e a transparência. Neste momento, os países europeus encontram-se a definir estratégias e modelos de governação para implementar precisamente o AI Act de forma responsável e, em paralelo, assiste-se ao desenvolvimento de normas técnicas, e aqui entra a normalização, normas, portanto, específicas que respondam aos requisitos do ato de inteligência artificial, abrangendo áreas como a identificação de sistemas de IA de alto risco, até à imposição de obrigações a fornecedores e utilizadores. É, portanto, nestes assuntos que entram as nossas oradoras de hoje, que, como se diz, estão no olho do furacão, e a primeira oradora será a doutora Wanda França, que é chefe de equipa de dados e inteligência artificial da Agência para a Modernização Administrativa, AMA, tem participado no comitê que apoia a Comissão Europeia na adoção de atos delegados no quadro do Regulamento sobre Inteligência Artificial, e é aqui sim que nestes meandros se vai definir a estratégia e a governação na Europa em termos de inteligência artificial e depois também em todos os Estados-membros. Portanto, doutora Wanda França, por favor, o palco é seu. Obrigada. Muito obrigada. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos a vossa presença aqui e o vosso interesse nesta matéria, numa matéria tão importante a nível nacional. Hoje trouxe aqui uma pequena apresentação para partilhar convosco e quero agradecer uma vez mais o convite e poder falar aqui sobre o AI Act, mais algumas iniciativas que a AMA já realizou neste contexto. Julgo que já estão a ver a minha apresentação. Certo. Certo? Pronto. Então vou passar aqui a dizer o que é a AMA. A AMA é um instituto público que foi criado em 2007,
que identifica, desenvolve e avalia programas, projetos e ações de modernização e simplificação administrativa e regulatória e promove, coordena, gere e avalia o sistema de distribuição dos serviços públicos. A nossa atuação divide-se em 3 eixos: a transformação digital, o serviço público omnicanal e a simplificação administrativa. No contexto da inteligência artificial, nós trabalhamos num conjunto de grupos, juntamente com a OCDE, com o G20, com as Nações Unidas, bem como trabalhamos junto do setor privado e avaliamos os exemplos nacionais existentes nos Estados-membros. O European AI Act, que é o que eu vou passar a falar, é um dos regulamentos que que foi aprovado no Parlamento Europeu no dia 13 de junho de 2024, que cria regras harmonizadas em matéria da inteligência artificial e cuja entrada em vigor foi a partir do dia 1 de agosto de 2024. O que é que este regulamento pretende? Pretende garantir que os europeus possam confiar no que a IA tem de bom para oferecer. A maioria dos sistemas de inteligência artificial são limitados a nenhum risco e esperemos que possam contribuir para resolver muitos desafios sociais. No entanto, certos sistemas criam riscos que temos que enfrentar para evitar resultados indesejáveis. A AMA é representante nacional de alto nível, quer para o Comitê Europeu da Inteligência Artificial, quer para o comitê que apoiará a Comissão Europeia na adoção dos atos delegados. O AI Act estabelece no artigo 65 a constituição do AI Board, onde estão representantes de alto nível. A nível nacional, a representante é a presidente da AMA, a doutora Sofia Mota. Quais são as tarefas principais deste AI Board? São estabelecer agendas estratégicas, direção e coordenação geral para assegurar que as tarefas do AI Board são realizadas. Além do AI Board, a estrutura operacional tem mais 2 níveis, uma de subgrupos permanentes previstos e outra de subgrupos adicionais. Os subgrupos permanentes previstos têm como tarefas principais a cooperação e a partilha entre autoridades nacionais competentes, responsáveis Doutora Wanda, peço desculpa de interromper, mas não está a passar os slides. Ai, não? Não. Não estão a ver? Eu estou a passar, não. Se calhar não Estamos está. no slide 1 ainda. Então eu vou tirar a partilha e voltar a colocar. E agora já estão a ver. Agora sim, obrigada. Então eu vou voltar atrás, se calhar, pronto, para vocês verem os slides. Sim, por favor. Uma vez que ficou no 1. Pronto, aqui em relação às estratégias políticas, princípios, diretrizes, estrutura e ferramentas, foi o que eu abordei sobre com quem nós trabalhamos, quer a nível público, quer a nível privado, quer a nível da Europa, bem como os exemplos nacionais a nível dos Estados-membros que nós acompanhamos e temos colaboração, bem como as políticas, estratégias, princípios e diretrizes onde se enquadram o AI Act. Eu estava aqui neste slide que falava do artigo 65, que estabelece a existência do AI Board, com representantes de alto nível, bem como os subgrupos permanentes previstos e os subgrupos adicionais. Os subgrupos permanentes previstos têm como tarefas principais a cooperação e partilha entre as autoridades nacionais competentes, responsáveis pela aplicação deste regulamento, bem como a recolha e partilha de expertise técnica e regulatória e boas práticas entre os Estados-membros. Os subgrupos adicionais, as suas tarefas principais são apoiar a Comissão a examinar assuntos específicos
ou entregas que requeiram conhecimentos técnicos ou setoriais. O AI Act é o primeiro quadro jurídico sobre inteligência artificial, aborda, como já foi aqui referido, os riscos da inteligência artificial e posiciona a Europa para desempenhar um papel de liderança a nível mundial nesta área. O que é que este regulamento visa? Visa fornecer aos programadores de IA requisitos e obrigações bem claras em relação aos usos específicos da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, também procura reduzir os encargos administrativos e financeiros para as empresas, em particular para as pequenas e médias empresas. Este regulamento faz parte de um pacote mais amplo de medidas políticas para apoiar o desenvolvimento de uma IA fiável, que inclui também um pacote de inovação e um plano coordenado para a inteligência artificial. O plano coordenado para a inteligência artificial visa acelerar o investimento em inteligência artificial, bem como aplicar estratégias e programas e alinhar a política de inteligência artificial para evitar a fragmentação na Europa. Este plano foi publicado em 2018, a sua última atualização foi publicada em 2021, visa transformar a estratégia em ação, nomeadamente acelerar os investimentos em tecnologias de inteligência artificial para impulsionar uma recuperação económica e social resiliente, implementar plena e prontamente estratégias e programas de inteligência artificial para garantir que a União Europeia maximize as vantagens de ser um early adopter, alinhar a política de inteligência artificial para eliminar a fragmentação e dar resposta aos desafios globais. Este plano é um compromisso conjunto entre a Comissão, os Estados-membros da União Europeia, a Noruega e a Suíça. As novas regras do AI Act, o que é que nos trazem? Trazem a possibilidade de fazer face aos riscos especificamente criados pelas aplicações de IA, proibir práticas de IA que apresentam riscos inaceitáveis, determinar uma lista de pedidos de alto risco, estabelecer requisitos claros para os sistemas de inteligência artificial para aplicações de risco elevado, definir obrigações específicas para os responsáveis pela implantação e os fornecedores de aplicações de IA de risco elevado, exigir uma avaliação da conformidade antes de um determinado sistema de IA ser colocado em serviço ou colocado no mercado, aplicar medidas coercivas após a colocação no mercado de um determinado sistema de inteligência artificial e estabelecer uma estrutura de governação a nível europeu e nacional. Como já foi dito, o quadro regulamentar define 4 níveis de risco: o risco inaceitável, o risco elevado, o risco limitado ou risco mínimo. A aplicação deste regulamento começa a 2 de agosto de 2026, com a exceção dos capítulos das disposições gerais e das práticas de IA proibidas, que são aplicáveis a partir de 2 de fevereiro de 2025. Os capítulos 3, sistemas de IA de risco elevado, e os modelos de IA de finalidade geral, a governação e as sanções, bem como o artigo 78 que define a confidencialidade, são aplicáveis a partir de 2 de agosto de 2025. O artigo número 6, regras para a classificação de sistema de IA de risco elevado e as obrigações correspondentes previstas neste regulamento são aplicáveis a partir de 2 de agosto de 2027. Uma informação que recebi ainda hoje é que a Comissão anunciou a assinatura também do Pacto da União Europeia para a Inteligência Artificial, que junta mais de uma centena de empresas, incluindo multinacionais e pequenas e médias empresas europeias de diferentes setores, entre os quais cuidados de saúde, telecomunicações, banca, aeronáutica, no qual se comprometem a promover o desenvolvimento fiável e seguro da inteligência artificial. Este pacto é uma iniciativa da Comissão, complementar à lei do AI Act,
que entrou em vigor a 1 de agosto e que visa colmatar alguns requisitos relativos aos sistemas de IA de alto risco e outras disposições que só serão aplicáveis no final do período transitório. Este pacto procura obter o compromisso voluntário da indústria para antecipar a lei da IA e começar a aplicar os seus requisitos antes do prazo legal, enquanto reforça também a colaboração entre o gabinete de IA e todas as partes interessadas, incluindo a indústria, a sociedade civil e o meio académico. O primeiro convite à manifestação de interesse para se associar a este pacto foi lançado em novembro de 2023, tendo a Comissão recebido respostas de mais de 550 organizações de várias dimensões, setores e países. Os compromissos voluntários apelam às empresas participantes para que se comprometam com pelo menos 3 ações fundamentais: a estratégia de governação da inteligência artificial para promover a adoção da inteligência artificial na organização e trabalhar para a futura conformidade com a lei de inteligência artificial, mapeamento de sistemas de alto risco, promover a literacia e a sensibilização para a AI internamente, assegurando um desenvolvimento ético e responsável da IA. Para além destes compromissos fundamentais, mais de metade dos signatários comprometeram-se com compromissos adicionais, incluindo a garantia de supervisão humana, a atenuação de riscos e a rotulagem transparente de certos tipos de conteúdos gerados por inteligência artificiais, tal como os deepfakes. Empresas que não o tenham feito nesta fase podem aderir ainda ao Pacto de IA a qualquer momento, até que a lei da IA seja totalmente aplicável. Caso vocês tenham interesse, a lista de signatários e outras informações mais detalhadas estão públicas e podem ser consultadas neste link que aqui está. Em relação ao trabalho que nós na AMA já desenvolvemos para promover uma IA ética, transparente e responsável. Nós temos o nosso guia responsável, que foi uma medida simplex que foi implementado em 2019 e que é um guia para a utilização da IA no setor público, bem como desenvolvemos uma ferramenta de autoavaliação. Qualquer entidade pública que faça a submissão de um pedido de parecer prévio, tem que, de alguma forma, utilizar o nosso guia e utilizar também a ferramenta de autoavaliação que lhes vai promover um conjunto de sugestões e avaliar o risco associado à solução que pretendem implementar. Atualmente, nós estamos a evoluir quer o guia, quer esta ferramenta. Estamos a evoluir com o apoio do Center for Responsible AI, mais especificamente no projeto Bridge AI, que junta um conjunto de conhecimentos de centros de investigação, academia, empresas, administração pública, e cujo objetivo é atualizar este guia já existente e que foi implementado em 2019, tendo em conta as evoluções da IA, o European AI Act e também os avanços da IA generativa. O que é que este guia para a inteligência artificial ética, transparente e responsável faz? Descreve o contexto da IA a nível nacional e mundial, identifica as mudanças decorrentes do surgimento da IA, apresenta as dimensões, valores e princípios para uma IA ética, sugere uma referência conceptual para a implementação de projetos de IA responsável na AP e noutros setores, explica a ferramenta de autoavaliação aplicável a todos os projetos de IA no contexto da administração pública. A ferramenta traduz os valores e princípios descritos no guia para uma IA responsável e em todas as 5 dimensões: responsabilidade, transparência, explicabilidade, justiça e ética. Caso tenham interesse, podem consultar a ferramenta bem como o guia em digital.gov.pt.
PT. Esta ferramenta avalia a suscetibilidade dos projetos de IA em todas as 5 dimensões, apoia no desenvolvimento e implementação de soluções de IA responsável, através da compreensão dos principais conceitos e mudanças de comportamento necessárias, compara os resultados com referências nacionais e setoriais, recomenda ações em função do nível de maturidade apresentado, e bem como dados do ecossistema de desenvolvimento de IA em Portugal, tecnologia, bibliotecas, competências e equipas. Aqui fica um exemplo desta ferramenta. O que é que esta ferramenta produz como output? É um relatório em formato PDF. Esse relatório indica a pontuação do projeto, a sua comparação com a pontuação nacional, a pontuação por setor, a pontuação por dimensão e a evolução temporal do ciclo de vida do projeto. Bem como esse relatório final tem uma lista de recomendações para cada uma das questões, com um conjunto de referências para melhorarem a solução que querem desenvolver. Em relação ainda ao AI Act, estão previstos subgrupos permanentes, como disse no início, bem como subgrupos temáticos. Os subgrupos permanentes são as autoridades de fiscalização do mercado e as autoridades notificadoras. Em relação aos subgrupos temáticos, temos um subgrupo para o ecossistema de inovação da IA, outro para AI Sandboxes, outro para os dispositivos médicos com regulamentação específica, outro das proibições, outro dos standards e outro da IA de uso geral. Nós, até dia 6 de outubro, temos que indicar à Comissão Europeia um conjunto de experts para estes grupos temáticos. Estamos, neste momento, a fazer contactos nesse sentido. O IPQ e a doutora Isabel Caetano já têm muito trabalho desenvolvido aqui dos standards e então passo a palavra a quem sabe falar melhor do que eu deste subgrupo temático. Muito obrigada pelo vosso interesse. Aqui está o meu endereço de e-mail, caso tenham alguma dúvida, sugestão ou queiram simplesmente conversar, podem entrar em contacto comigo. Doutora Wanda França, muito obrigada pela sua apresentação e eu então daria a palavra à doutora Isabel Caetano, que é presidente da Comissão Técnica de Normalização do IPQ 223, dedicada à inteligência artificial, e é especialista nacional no grupo CEN-CENLEC JTC 21, que é quem tem a responsabilidade da elaboração das normas que serão suporte a este ato de inteligência artificial. Doutora Isabel. Doutora Isabel estava aqui, mas, entretanto, caiu. Eu estava e estou, não sei se conseguem ouvir, mas eu não sei o que é que se passa hoje, que a minha ligação está sempre a cair. De modo que eu penso que é quando partilho os ficheiros ou quando coloco imagem. Vou tentar, talvez, retirar a imagem, a câmara, e partilhar os ficheiros e vamos ver se resulta. Muito bem. Obrigada pelo convite, obrigada a todos pela vossa participação. Como a doutora Wanda acabou de dizer, há muito trabalho pela frente. Nós temos uma comissão técnica nacional a funcionar desde há aproximadamente 2 anos e aquilo que a minha apresentação se propõe fazer é uma visita guiada por estes caminhos da normalização na área da inteligência artificial. Portanto, vou retirar a imagem que eu vos disse e tentar partilhar os slides. Ainda não está a aparecer nada.
Pois, sem sucesso. não estou a conseguir partilhar os slides, não sei muito bem porquê. Quer enviar uma apresentação e fazemos nós a partilha? Pode ser, aí vão eles. De qualquer maneira, eu vou começando, até porque a doutora Wanda já fez uma primeira introdução ao AI Act, que é algo que vai facilitar a minha vida. Sim, e por outro lado também permitir-me entrar desde já naquilo que é a missão da Comissão Técnica Nacional e o trabalho que estamos a desenvolver. Então, nós neste momento, em termos de contextualização da Comissão Técnica, temos como missão acompanhar todas as atividades de normalização nesta área e, por isso, quando se fala do AI Act, fala-se também num conjunto de normas que estão a ser solicitadas às várias comissões técnicas em termos de desenvolvimento, participação no seu desenvolvimento via o CEN-CENELEC, que é a entidade a quem a Comissão Europeia atribuiu a missão de produzir as normas para a implementação do AI Act. Portanto, a missão da CT 223, que é a Comissão Técnica do IPQ, que está a dar apoio a esta atividade, é, por um lado, o acompanhamento dessas atividades de normalização, mas também a elaboração de documentos normativos, a tradução, por exemplo, de normas já publicadas para serem aplicadas também em Portugal. Estou-me a lembrar, por exemplo, da norma de Sistema de Gestão de Inteligência Artificial, a 42.001, que é muito importante para as empresas nacionais e que nós estamos com a missão de traduzi-la para posterior publicação. Temos também como missão a emissão de pareceres neste domínio e a colaboração com as várias entidades que no país estão a acompanhar a implementação do AI Act, entre as quais a AMA, como acabámos de ver, que tem essa responsabilidade de representar Portugal no AI Board e em várias plataformas de decisão ao mais alto nível na União Europeia. Nós temos na nossa comissão técnica já a participação de várias empresas, aliás, de um conjunto de empresas, em torno de 40 ou mais empresas. Aqui, o meu grande desafio é precisamos de mais colaboração, precisamos de mais casos, mais exemplos de aplicação de IA em projetos e iniciativas nacionais, que nos permitam, nas reuniões internacionais, também partilhar os exemplos de Portugal e, em particular, das pequenas e médias empresas. Nós temos também procurado trabalhar internacionalmente, portanto, tivemos uma parceria com o HS Booster, que é uma plataforma financiada pela Comissão Europeia para divulgar e apoiar a normalização em diversos domínios, entre os quais na área da inteligência artificial, e eu apenas coloquei num dos slides, que depois poderão aceder, precisamente essa informação sobre os eventos que já decorreram e aqueles que são os inputs desses eventos que podem certamente ir aceder online e ter mais informação sobre eles. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma das iniciativas em que participou não só um dos conveners da ISO, do Comitê Técnico da ISO, como também do CEN e ainda do I3ES dos Estados Unidos, e que nos permitem ver o esforço que está a ser feito em termos de normalização por estas várias entidades. Também dizer que nós colaboramos com o Bridge AI, a que a doutora Wanda se referiu. Temos estado a participar sobretudo em 2 grupos de trabalho, o grupo de trabalho 3 e o grupo de trabalho 5. Portanto, a implementação do AI Act e os esforços que vão ser necessários em termos de interface na governança para Portugal e também a comparabilidade com outros esforços fora da União Europeia, que é o Working Group 5 do Bridge AI.
Mas é importante voltar atrás um bocadinho aqui na nossa apresentação e explicar porque é que nós, então, na CT 223, estamos a dar tanta importância a este esforço e também tanta importância no sentido de olhar para a normalização como um dos pilares de implementação do AI Act. Por um lado, porque o próprio AI Act assim o determina, como já tivemos a oportunidade de ouvir, mas por outro lado também porque nós sabemos que a normalização tem várias vantagens quando nós estamos perante a complexidade e a incerteza, como é exatamente o ambiente em que estamos a operar atualmente. Nós temos uma elevada incerteza sobre tudo o que vai acontecer, temos também a certeza que existe um conjunto de temas que são complexos para interpretar e harmonizar posições, então nada melhor que o esforço de normalização que pretende gerar consensos e fomentar o alinhamento dos vários stakeholders para conseguirmos levar por diante esta missão. Sabemos também que a inteligência artificial não só nos traz alguns riscos, e daí a abordagem do AI Act, a que a doutora Wanda já se referiu, ser uma abordagem baseada no risco, com a pirâmide e com os 5 níveis, mas também sabemos que a inteligência artificial nos traz inúmeras oportunidades. Doutora Isabel, eu peço desculpa, não querendo interromper, mas nós estamos em condições de partilhar. Sim, só precisamos então de saber... Podemos ir diretamente ao slide 10. Slide 10. Exato. Muito bem, então vamos já de seguida. Obrigada. Pronto, e precisamente porque nos traz inúmeras oportunidades, eu pensei, porque é algo muito recente, em também partilhar convosco aquilo que no relatório Draghi é dito sobre a inteligência artificial. Ou seja, no próprio relatório Draghi, que é algo muito recente, a que a Comissão terá que dar certamente atenção, porque vai determinar as prioridades dos próximos programas de financiamento. Estamos já a falar, por exemplo, quem está a trabalhar na área de investigação e desenvolvimento, já estamos a falar no FP10, no Framework Program 10, portanto, depois de 2027. Mas estas prioridades citadas no relatório Draghi vêm precisamente atribuir cada vez maior importância ao esforço de utilizar a inteligência artificial e integrar a inteligência artificial em todos os setores de desenvolvimento económico, setores ditos mais tradicionais, como outros tão relevantes para a transição digital e transição energética, ou ainda para a administração pública, a que já tivemos a oportunidade de dar também atenção quando a doutora Wanda apresentou o esforço que a AMA está a fazer e o trabalho em curso. Dizer-vos ainda que neste relatório Draghi é muito interessante ver que já está previsto um plano de identificação de prioridades dos verticais, isto é, setores, 10 setores, e são sobretudo estes 10 setores que eu gostava também de chamar a atenção, que vão ser alvo de priorização. Estamos a falar do setor automóvel, do setor industrial e robótico, da energia, das telecomunicações, da agricultura, da aeroespacial, defesa, ambiente, o setor farmacêutico e da saúde. E isto para vos explicar que tudo o que estamos a fazer não sai ou não pode ser desligado deste contexto que integra estes vários elementos. O financiamento, as prioridades políticas, as prioridades económicas, a necessidade de fomentar a investigação e experimentação. Vejam que no relatório Draghi também mais uma vez vem trazer para cima da mesa a importância da sandbox, que é também algo que no plano de AI da Comissão Europeia está identificado. Se puderem passar para o slide seguinte. Isto só para vos dizer também que a comunicação social tem dado muita importância ao AI Act, porque nós sabemos que vai impactar
no trabalho de todas as empresas, no trabalho de todas as organizações, sejam elas utilizadoras de inteligência artificial, como todos nós vamos ser, sejam elas apenas ou só espectadores, mas que espectadores não são passivos, porque nós já vemos que só o facto de estarem a ser gerados conteúdos de comunicação, conteúdos digitais e outro tipo de conteúdos pode gerar a necessidade de estarmos preparados do ponto de vista ético e de outros tipos de formação e capacitação a que temos que dar importância. Mas, por outro lado, todo o ciclo de desenvolvimento de novos produtos e serviços que recorram à IA vão ter de cumprir com os requisitos do AI Act, que vão ser transpostos em grande parte deles para as novas normas desta área. Podemos passar, se faz favor? Não vou deter-me aqui nesta pirâmide, porque já falámos dela, a abordagem baseada em risco que a própria Comissão Europeia propõe e que vai informar e vai influenciar o processo de normalização. Daí, como veremos mais à frente, nós temos vários grupos de trabalho, inclusive peritos portugueses, a participar nessa atividade. Eu não sei se consigo passar eu própria, porque senão era bastante mais fácil. Bom, mas vamos avançar e vamos entrar agora na apresentação daquilo que é a atividade de normalização nos comitês CEN e ISO. Eu vou passar os slides rapidamente, porque o objetivo é dar-vos uma impressão, uma primeira oportunidade de socialização, digamos assim, com esta informação. Portanto, existe, em primeiro lugar, uma arquitetura das normas que suportam o AI Act. Esta arquitetura tem 10 pilares que estão aqui indicados e que depois podem ver mais em pormenor nos slides. E desta arquitetura, podemos passar ao slide seguinte, desta arquitetura, tendo em conta também a pirâmide de abordagem de gestão de risco e todos os requisitos necessários, nós vamos então desenvolver normas para avaliar e a conformidade das empresas e outras organizações com o cumprimento desses requisitos, que aqui estão listados e que depois terão acesso a mais informação. O slide seguinte, por favor. E o seguinte, não vamos ter muito tempo para entrar em pormenores neste slide, portanto eu diria que passamos à frente. Também passamos à frente do processo de desenvolvimento de normas, porque eu queria chegar aos comitês técnicos e aos vários temas que estão a ser trabalhados nos comitês técnicos. Portanto, no CEN-CENELEC, o GTC 21, nós temos 5 grupos de trabalho. Nestes 5 grupos de trabalho, o âmbito desses grupos de trabalho está aqui descrito. Temos também líderes dos grupos de trabalho, os conveners, que organizam e preparam as várias reuniões, e Portugal está a participar em alguns destes grupos de trabalho. Temos hoje, talvez, online, alguns dos meus colegas que representam a CT 223 nestes grupos de trabalho. Temos o Otávio Lopes, o José Costa, o Henrique Necho, o Vítor Casimiro Costa, a Helena Costa, eu própria, que temos procurado assegurar alguma participação nestes vários working groups. É fácil, perguntaria eu? Não. Há muito trabalho, são muitas reuniões e, portanto, eu desde já deixo aqui o convite para outros colegas que nos estão a ouvir, empresas e outras organizações que queiram participar, que nos façam chegar essa informação e nós estaremos disponíveis para vos integrar e no fundo, ajudar a navegar neste ambiente. O slide seguinte, por favor. Pronto, eu depois também explico mais em detalhe nos slides seguintes os vários subgrupos que estão enquadrados nestes vários grupos de trabalho. Portugal tem participado sobretudo no Working Group 2 do CEN-CENELEC, que é o Working Group a quem está atribuída a responsabilidade de desenvolver a norma de Conformity Assessment, isto é, a norma que vai avaliar a conformidade das organizações para a implementação dos requisitos mais relevantes do AI Act.
Estamos também a trabalhar, o slide seguinte, por favor. Estamos também a trabalhar no Working Group, e o seguinte ainda, no Working Group 5, que é mais dedicado à cibersegurança e aos aspectos de risco associados à cibersegurança. O slide seguinte, por favor. Que é este Joint Standardization on Cybersecurity for AI Systems. Portanto, qualquer pedido de participação podem fazer-nos chegar a mim ou à doutora Helena Costa, que é secretária da CT 223, na ANI, mas temos enorme prazer em enquadrar novos colegas neste trabalho de normalização. Eu não vou ter tempo agora, porque queremos ter algum período de debate para passar todos os slides. Portanto, eu sugeria que as colegas do IPQ que estão a passar os meus slides, que rapidamente passassem agora os da ISO. Só apenas para explicar que nós, tal como no CEN-CNLEC, também temos na ISO um comitê técnico. Aliás, a próxima reunião será precisamente sobre... será uma reunião plenária e dos vários grupos de trabalho da ISO, que decorrerá na próxima semana em Paris, e estaremos presentes presencialmente 2 pessoas de Portugal e outros colegas online. Dizer-vos também que, como já referi anteriormente, nós estamos a preparar a publicação da versão portuguesa da norma 42.001/2023, que é o Sistema de Gestão de Inteligência Artificial. Esta é uma norma que está a ser preparada para efeitos de certificação acreditada, portanto irá sair a norma 42.006 para avaliação da conformidade, e eu diria que é muito importante para as organizações nacionais que têm no seu ciclo de desenvolvimento de produto ou serviço a aplicação de tecnologias IA, de olharem para esta norma como uma primeira etapa para se capacitarem e prepararem para outros requisitos, porventura, mais exigentes, resultantes da implementação do AI Act. Por favor, a próxima. E um breve resumo da participação nos grupos de trabalho. Portanto, têm aqui os 5 grupos de trabalho do CEN e os 5 grupos de trabalho da ISO. Eles seguem muito de perto os mesmos grandes temas. Nós estamos, sobretudo, a participar nestes 2 assinalados a laranja ou castanho do CEN e no Working Group 1 da ISO. Participamos também nas reuniões plenárias e temos procurado ver se conseguimos construir alguns casos de estudo que possam ser demonstrados futuramente no Working Group 4 da ISO. Isto é, alguns casos de estudo que correspondam àquilo que é a abordagem harmonizada para a apresentação desses casos e que possibilitem também começar a divulgar mais daquilo que são os casos de empresas nacionais. O slide seguinte, por favor. Não vou entrar em detalhe nas normas publicadas, ficam com esta informação também nos slides que vão ser partilhados, portanto podemos passar até ao slide de próximas iniciativas. Esta é uma informação que vos liberta de muito trabalho de irem aos sites e ver o que é que já foi publicado e o que é que está em curso. Mais para a frente, por favor. Temos aqui as várias normas publicadas da ISO, por um lado, e do CEN. Uma nota sobre as próximas reuniões, portanto, já referi que na ISO vamos ter a reunião na próxima semana em Paris. Do CEN-CNLEC vamos ter no início de novembro em Itália. E para todas estas reuniões é sempre muito importante relembrar que temos como pano de fundo os aspectos do AI Act, que nos vão sempre atribuindo prioridade, e a própria Comissão Europeia, presente nas reuniões como observadora, dá sempre a nota da urgência em desenvolver as normas que vão suportar a implementação do AI Act. E também, slide seguinte, por favor. E também, e ainda o seguinte, e também dizer-vos que, precisamente por isso, os nossos colegas, temos aqui um input do colega que esteve agora na reunião na semana passada em Cagliari, do Working Group 2 do CEN,
vão participando nas várias reuniões e dando inputs sobre os aspectos que estão a ser considerados para as próximas reuniões. Portanto, os slides vão-nos permitir também ter aqui um espírito sobre o que é que está a ser feito. E nos slides seguintes tem também o input do colega que está a seguir o Working Group 5 da cibersegurança e que vai estar também em Paris e na reunião que a AFNOR vai organizar apenas centrada nas questões de inteligência artificial e aspectos ambientais. Como sabem, a inteligência artificial está a colocar enormes desafios à questão da energia, ao problema do peso da energia dos próprios sistemas. Portanto, é preciso encontrar soluções inovadoras para, no fundo, conseguir enfrentar esse problema. E nos seguintes, por favor, eu acho que agora vou fechar só com mais para a frente, se faz favor, porque eu aproveitei também para vos deixar. Pronto, quais são então os próximos passos? Por um lado, para quem nos está a ouvir, é muito importante identificarem as vossas áreas de interesse e, através dessas áreas de interesse, verificar quais são os grupos de trabalho e como é que as vossas competências e conhecimento e casos podem encaixar no trabalho que está a ser desenvolvido e que temos pela frente. E, por outro lado, também fazerem-nos chegar o interesse em participarem na CT 223 para que nós consigamos ter uma presença ainda mais ativa e mais consolidada no esforço internacional. Peço desculpa por este imprevisto técnico, não conseguir eu própria partilhar os meus slides, mas penso que o essencial fica dito e ficam desde já com o meu contacto também para poderem, de alguma forma, entrar enfim, enviarem os vossos contributos e também dúvidas que tenham nos próximos dias. Obrigada. Doutora Isabel Caetano, muito obrigada. Eu gostava apenas de referir que, apesar da atividade de normalização ser uma atividade, na sua grande maior parte, de cariz voluntário, todas estas normas que foram aqui referidas, serão normas que passarão provavelmente a ser normas harmonizadas, mas também de cumprimento obrigatório, uma vez que serão elas que irão criar a especificidade e os requisitos de suporte ao ato de inteligência artificial. Portanto, enquanto que os outros países já têm enormes equipas, que a doutora Isabel pode testemunhar, de muitas vezes 15 elementos, e estamos a falar de grandes tecnológicas, de grandes empresas multinacionais que já estão a fazer o seu lobby nos vários grupos que foram referidos anteriormente, naqueles grupos, working groups no âmbito do JTC1, Portugal tem em 2 ou 3 um elemento, não é? E, portanto, estamos a fazer um grande esforço e precisamos que efetivamente nos ajudem nesta representação nacional, porque é aqui neste espaço de normalização, são nestes grupos de trabalho que se vão decidir as normas que irão suportar o ato. Portanto, é aqui nesta fase que nós conseguimos influenciar e, no fundo, criar a nossa própria estratégia nacional. De modo que é muito importante que haja esta participação para não termos, efetivamente, surpresas quando as normas, no fim, já estiverem prontas e aí já não haja qualquer influência nacional possível. É este o apelo que nós estamos também a deixar aqui. Participem, por favor, na atividade de normalização. Há aqui muito espaço para contribuírem e consolidarem, efetivamente, a posição nacional. Portanto, estamos quase a terminar, mas ainda há aqui espaço. Eu não vou abrir, se calhar, a debate, porque não sei quantas pessoas estão, mas estavam 400 pessoas inscritas neste webinar e, portanto, será muito difícil nós percorrermos aqui para ver a mãozinha no ar. Mas o chat está disponível, podem colocar as vossas questões ou, inclusive, deixar a questão, porque depois nós analisaremos e daremos resposta
rapidamente a qualquer questão que efetivamente queiram ver colocada. Nomeadamente, nós também vamos deixar aqui o contacto para onde poderão enviar o vosso interesse de participação na Comissão Técnica 223. Não estou a ver para já perguntas. Responder também que os slides serão efetivamente distribuídos a todos aqueles que se inscreveram. Mas tenho aqui uma mãozinha no ar, que creio da Diana Soeiro. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Diana Soeiro, da CT 224, coordenadora do Working Group 1 de Sistemas de Gestão. Ora, eu gostava de colocar a seguinte pergunta. Nós estamos a ver em várias comissões técnicas uma separação, dois caminhos diferentes que podem ser ditos estar a ser seguidos ao nível do CEN e da ISO. E parece-me que nesta apresentação também passou a mesma ideia. Tendo nós que ter a preocupação de usar os recursos que temos da melhor forma, qual é que é a perspectiva, por exemplo, de quem está a fazer trabalho nesta CT da inteligência artificial, no que diz respeito a trabalho a nível do CEN, trabalho a nível da ISO, e se realmente confirmam esta separação? Obrigada. Eu não sei se percebi bem a sua pergunta, em termos de normas de sistema de gestão, haver a separação do que é uma coisa que está ligada a um sistema de gestão de cibersegurança, de inteligência artificial para os outros sistemas de gestão, é isso? Não. Não. Os sistemas de gestão, neste caso, não é aqui chamado por acaso, é a área onde eu contribuo para a normalização, mas não é chamado por acaso. É, portanto, perceber que a Comissão Europeia quer estándares de uma certa maneira e depois a ISO tem outro ritmo, outros atores, portanto, são duas cenas completamente diferentes de tentar, como é que eu ia dizer, puxar ou defender interesses nacionais a nível da ISO ou a nível do CEN. E não sendo os recursos muitos, como é que esta CT tem lidado com isso? E se realmente nota que há dois caminhos diferentes que estão a ser seguidos no CEN e na ISO? Eu gostava que fosse a doutora Isabela responder. Pois, desapareceu. Pois é que eu voltei, o meu Teams caiu e eu não consegui ouvir a pergunta. Só ouvi que tem existido dois caminhos nas várias CTs e depois caiu. Portanto, eu pedi muito rapidamente se me pudesse fazer a questão para eu. Peço desculpa. Com certeza, com certeza. Então, isso mesmo, portanto, dois caminhos, nota-se em várias CTs que há uma estratégia europeia que está a ser, de certa forma, encorajada a nível da Comissão Europeia e há o que está a acontecer a nível da ISO. E são dois cenários bastante diferentes para se agir ou defender-se interesses nacionais e queria saber como é que estão a ser distribuídos os recursos ou qual é a estratégia de distribuição de recursos e se nota que realmente há duas estratégias diferentes e não é? Portugal, neste caso, pertence à ISO e pertence ao CEN, não é? Há países que não têm que fazer essa articulação ou decisão. É isso. Obrigada. Certo, sim. Muito obrigada pela questão, que nos permite também partilhar a complexidade das águas em que nos movemos, ou seja, efetivamente nós, enquanto país membro da União Europeia, estamos alinhados para trabalhar prioritariamente no CEN-CENELEC, porque temos que contribuir para a implementação do AI Act e, através da normalização, apoiar os nossos stakeholders. No entanto, sabemos também que o esforço de globalização e todo o trabalho que já foi feito na ISO, mas também no I3ES e noutras organizações,
é muito importante em termos de contributos para o trabalho europeu. Aliás, se virmos, a própria Comissão Europeia partilhou um relatório do Joint Research Center que permitia olhar para o mapeamento das normas todas já publicadas na ISO e no I3Es e indicava quais as que deveriam ser consideradas também como contributos relevantes para o trabalho de normalização no CEN-CNLEC. Portanto, há aqui um esforço de aproveitar o conhecimento que já existe, há também um esforço de considerar as normas que estão a ser publicadas na ISO como inputs para o trabalho do CEN-CNLEC e, em alguns casos, através dos acordos existentes de normalização entre organizações, entre as organizações de normalização, também transportar trabalho já feito na ISO para o CEN-CNLEC. Sabemos, no entanto, que o ato de IA é específico da União Europeia, portanto, de alguma forma, realmente há especificidades e particularidades que não se espelham naquilo que já são algumas das normas publicadas na ISO. Portanto, nem tudo é possível transportar tal e qual. As orientações da Comissão Europeia são no sentido de aproveitarmos o mais possível o que existe, como contributos para o esforço de normalização europeu. Portanto, podem existir esses dois caminhos, mas estamos a procurar que os caminhos se encontrem em alguns cruzamentos, para que não se desperdice todo o esforço já feito, que envolveu também peritos nacionais no trabalho da ISO. Eu não sei se os meus colegas que estão online e que têm participado têm algum contributo adicional, mas, por favor, se tiverem, contribuam para a discussão. Obrigada. Depois não temos propriamente uma questão, mas temos aqui um contributo da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, que está a desenvolver um projeto com a DJ Reform Bélgica e Finlândia, com o objetivo de combater a discriminação, em particular, que pode advir do uso de sistemas de inteligência artificial. Portanto, também é um dado importante. Obrigada pelo contributo. E temos aqui o José Costa, penso que é nosso colega, que gostaria de fazer uma intervenção. José. Sim. Olá, boa tarde, doutora Maria João Graça. Olá, boa tarde. Boa tarde também. Isso. Pronto, eu participo no Working Group 5, pronto, de Cyber Security, em termos do JTC 21, e nos grupos de trabalho 1 e 2 da OSC 42. Pronto, basicamente, digamos, do nosso ponto de vista, também existe a preocupação, e temos também demonstrado isso, de evitar fragmentação na elaboração das normas europeias para poder satisfazer o AI Act, como a doutora Isabel Caetano disse, é a nossa primeira obrigação, digamos, pronto, então estamos comprometidos em satisfazer esses requisitos, mas ao mesmo tempo também evitar a fragmentação daquilo que exista em termos já de documentos publicados em termos de ISO e evitar, para além da fragmentação, digamos, o que seria ainda pior, digamos, abordagens distintas e não alinhadas, pronto, o que causa dificuldade para todos, principalmente para as pequenas e médias empresas. Pronto, basicamente era isso que eu gostaria de acrescentar. Obrigado, mas estamos comprometidos, efetivamente, e estamos preocupados, efetivamente, com essa questão. Muito obrigado por ter colocado a questão também. Obrigado. Obrigada, José. E são 17 horas. Nós temos que ser também muito pontuais, portanto, Maria João. Sim, Isabel. Permita-me só dizer que acho que há uma pergunta ou duas no separador de perguntas e respostas, que não é o chat. E não sei se ainda as podemos endereçar. Uma é uma pergunta à colega da AMA, se a ferramenta de autoavaliação é apenas para o setor público ou se também se destina às empresas privadas.
Eu posso Wanda, responder. diga. Sim, a ferramenta é obrigatória para qualquer entidade pública que faça a submissão de um pedido de parecer prévio para a aquisição de soluções ou desenvolvimento de soluções de inteligência artificial, sendo que qualquer empresa privada também a pode usar, porque ela está disponibilizada publicamente para quem quiser usar. Não é obrigatório ainda para o setor privado. Na evolução que estamos a fazer da ferramenta, aí sim vamos recomendar e validar a nível do contexto nacional que obrigatoriedades também terão de existir para o setor privado. Espero ter respondido. Obrigada. E a outra, Isabel? Não, a outra era sobre a partilha das apresentações, que já todos nós sabemos que vão ser disponibilizadas. Certo, muito bem. Então, resta-me agradecer às nossas oradoras, agradecer aos nossos participantes. Não se esqueçam que estamos no mês das celebrações do Dia Mundial da Normalização e, por favor, ajudem-nos neste trabalho que tem que ser rápido, mas vai ser um caminho árduo da realização das normas de suporte ao ato de inteligência artificial. Mais uma vez, obrigada a todos e até à próxima. Obrigada, até breve. Obrigada.